Graça e paz, irmãs. Como? Vou me esforçar. Graça e paz, irmãs. Amém. Gostaria de convidar a igreja a abrir a Bíblia no capítulo 22 do segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, vamos ler um pouco o que o Senhor Deus, nosso Pai, está falando conosco nesta manhã. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, onde está escrito assim: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e tenha seu cargo a casa do Senhor, para que paguem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavadas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: Teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos que dirigiam a obra, e tenha seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por toda Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Amém. Minhas irmãs, aliás, desculpa, meus irmãos, nós estamos diante aqui de um relatório que é muito atual. O rei Josias era filho de Amon, que tinha feito tudo mal diante do Senhor, e neto de Manassés, que também tinha sido uma vergonha. Agora, esse rapaz está diante de uma Jerusalém completamente destroçada, espiritualmente anulada. Então, ele resolve que tem que se fazer alguma coisa pelo templo que está
estragado por fora. Tinha que fazer reparo por fora. Ainda existia o templo, ainda existia o sumo sacerdote, ainda existiam sacerdotes coadjuvantes, mas o templo estava em ruínas por fora. Quando o sumo sacerdote vai contar o dinheiro e as coisas do templo, ele achou, ele encontrou o livro que estava perdido lá dentro do templo, o livro que estava fechado dentro do templo, o livro que estava esquecido, não fazia falta, ninguém perguntava por ele, ninguém sentia falta dele, era o livro da palavra de Deus. Dá para você entender porque o avô desse rei fez o que era mal diante de Deus, o que o seu pai fez de mal diante de Deus. O que estava acontecendo ali? A Bíblia diz que porque no templo, o livro da palavra de Deus estava esquecido, o que é que tinha dentro do templo? No capítulo 23 aqui, eu gostaria, quem tem a Bíblia, nós não vamos ficar o tempo todo lendo, mas tem coisas que nós precisamos ver, porque esta palavra é contundente para nós hoje. Olha, no capítulo 23, você vai ver no versículo 4, olha o que tinha dentro do templo. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, Satanás, dentro do templo, e para o poste ídolo, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Olha o que tinha dentro do templo, utensílios para Satanás. Quem estava sendo cultuado lá dentro? Satanás. Todos os astros sendo adorados dentro do templo do Senhor. Você sabia que ontem foi inaugurado aqui na nossa pátria o maior templo a Lúcifer, numa estátua de 5 metros em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Mas vamos ver o que é que tinha no templo do Senhor. Culto a Baal, a todo o exército dos céus, e o livro da palavra esquecido, fechado, perdido lá dentro. No versículo 7, aqui do capítulo 23, a palavra nos diz, também derribou as casas, olhe bem isso, da prostituição cultual, que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo, dentro da casa que foi consagrada para adoração. Objetos para prostituição cultual. Olhe mais uma vez, versículo 11, aqui mesmo. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor. Olhe mais.
Você está vendo? Existia o templo. Temos um templo. Estava em ruína por fora, porque ninguém estava muito interessado. Dentro do templo, que foi dedicado para adoração ao Deus Supremo, ao Deus de Israel, estava sendo adorado o diabo. Baal é o diabo. O poste ídolo, os santinhos deles. E todo o exército dos céus adoravam o sol, a lua e todas as outras estrelas, tudo dentro do templo, porque lá dentro a palavra de Deus estava esquecida. O livro estava fechado. O livro estava lá, mas estava fechado. Então, só quando o povo, o rei despertou, que o sumo sacerdote, por acaso, quando ele disse para o escrivão Safã, olha, também achei, olha o que ele diz no versículo 8 do capítulo 22, achei o livro da lei na casa do Senhor. Mas que engraçado. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Achou. Ora, minhas irmãs, meus irmãos, quando nós pensamos neste quadro, só agora, depois disso, no versículo 21 do capítulo 23, deu ordem o rei a todo o povo, dizendo, celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o 18º ano do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Bem, nós estamos aqui falando de templo. O templo foi dedicado, mas agora quem era adorado lá era Satanás. Por quê? Porque a palavra de Deus tinha sido esquecida. O livro estava fechado, existia, mas estava fechado. Existia, mas não fazia falta. E ninguém dava atenção para ele. Quando nós olhamos hoje, a situação nossa como Igreja de Jesus Cristo na terra, a Bíblia deixa claro para nós que os últimos dias começaram no dia de Pentecostes. Atos 2, capítulo 17, nos ensina que os últimos dias começaram no dia de Pentecostes. Então, nós estamos no final dos últimos dias. Dia de Pentecostes vai fazer 2000 anos em 2033. Nós estamos com menos de 10 anos para celebrar 2000 anos de Pentecostes. Então, nós estamos no final do final. Quando lemos sobre a igreja primitiva, livro de Atos, eu semana passada, uma série de estudos para uma igreja em Tampa, sobre o livro de Atos. Nós ficamos perplexos com tudo o que acontecia naquela igreja maravilhosa. Porque hoje nós não temos aquele
povo incendiado por Cristo, aquele povo que entregava suas vidas à característica da igreja de hoje, é síndrome de Laodiceia. Uma igreja do pelo menos. Uma igreja em cima do muro. Uma noiva indiferente. Estamos longe de ser uma noiva apaixonada. Estamos longe de ser a noiva que Jesus merece. Por quê? Se temos o mesmo Espírito que se moveu nos nossos irmãos da igreja primitiva. Se a palavra de Deus é a mesma, o que está acontecendo conosco? Vamos trabalhar um pouquinho numa equação que a Bíblia nos ensina. Eu queria que vocês prestassem atenção. Lá, bem no princípio, em Gênesis 1, está escrito assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora, a narração vai passar para a terra. A terra, porém, era sem forma. Use a sua imaginação. A terra era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Pensa nesse versículo. A terra era sem forma, amorfa, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo. Gente, isso é o caos. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Quando você lê esse versículo lá no Bereshit, que é o Gênesis hebraico, lhe dá a nítida e absoluta certeza do Espírito tomando conta, para que nada lhe acontecesse. Mas o Espírito cobrindo o caos é o que diz a palavra de Deus. Quando você lê o mesmo versículo em inglês, ele diz que o Espírito estava hovering, quer dizer, cobrindo o caos. Aí está escrito: vem Deus, o nosso Pai, e diz a palavra. O Espírito está cobrindo. Vem a palavra, haja luz, pá! Houve uma explosão. Houve a explosão de vida. A palavra coberta com o Espírito, explosão. O caos foi embora. O cosmos começou. A criação começou. A criação começa quando a palavra vem e ela está coberta pelo Espírito. Olhe, esta equação, Espírito mais palavra é igual a explosão de vida. Ela começa lá em Gênesis, vai embora. A Bíblia está cheinha dela. Vamos dar um exemplo. Aí você pode dizer, mas irmã, isso foi no Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento. Havia uma virgem. E como virgem, o ventre dela não tinha forma. Era vazio. Não era? Vazio. O ventre de Maria. O anjo Gabriel, que assiste diante de Deus, chegou lá, entre tantas coisas, diz para ela: terás um filho. O verbo, a palavra, caiu no ventre sem forma e vazio.
Maria não conhecia a equação. Maria não tinha Espírito Santo ainda. Aí ela disse: como se fará isso? Se eu não conheço varão, eu não tenho relações com homem nenhum. O anjo disse para ela: ué, Maria, e a equação? A palavra está no teu ventre. O Espírito Santo te cobrirá. E o ente que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. A palavra estava lá. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. O Espírito cobriu, Jesus. Explosão de vida. Explosão de vida. Agora vamos adiante. Os discípulos de Jesus Cristo, eles aprenderam a palavra com Deus. Porque Jesus Cristo é Deus. É Deus possível, é Deus palpável, é Deus visível. Ele chega a dizer em João 14 para Filipe: quem vê a mim vê o Pai. Eles estudaram a palavra de Deus com o próprio Deus. Eles bebiam aquela palavra 3 anos estudando a palavra com o próprio Deus. Olha, quando Jesus ressuscitou, Jesus disse para eles: olha, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. É lindo isso, porque a última vez que aqueles discípulos tinham visto Jesus, Jesus estava morto numa cruz. Eles voltam para Jerusalém, eles ficam presos numa sala, com medo dos judeus, está escrito na Bíblia. Quando é domingo, as portas fechadas, Jesus não caiu do teto, não subiu do chão, não entrou por porta nem janela. Jesus simplesmente, aparece no meio e diz assim: Shalom. Olha que facilidade. Facilidade do mestre. É ser todo poderoso. Shalom. Os discípulos, ele diz: Shalom. Em outras palavras, eu tenho educação, respondam. Aí ele diz assim, eu digo para os irmãos, eu passei alguns meses sem poder pregar esse texto, porque eu chorava. Ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Olha o que é isso. No Salmo 115, versículo 16, está escrito assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os céus são de Deus, a terra é do homem. Agora Jesus ressuscita e diz: toda a autoridade me foi dada nos céus, eu sou Deus. E na terra eu sou homem. Agora vocês vão, ide, fazei discípulos de todas as nações. Agora não. Agora não. Lucas 24, 49. Permanecei na cidade. Mas não é para ir. Agora não. Vocês têm toda a palavra. Mas agora vocês não podem ir porque não têm o Espírito. Vocês só têm a palavra. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder.
Como vai acontecer isso? Fácil, fácil. Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, então sereis meus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus, dali, vai com eles para Betânia, e enquanto ele está dando as últimas recomendações, eles perceberam que Jesus estava subindo. Ficaram lá. Foi preciso verem 2 anjos, que eu sempre acho que foi Jesus que mandou. Vai lá, senão eles vão ficar aí me esperando. Varões galileus, porque estáis aí a contemplar as alturas, este mesmo Jesus que dentre vós foi tirado, voltará, assim como viste subir. Eles foram para Jerusalém. Sabe quem eram aqueles homens? Encharcados da palavra de Deus. Encharcados da palavra de Deus. 3 anos aprendendo a palavra com o próprio Deus. Olhe só, você vai ver uma coisa. No dia de Pentecostes, quando Pedro abriu a boca para fazer o primeiro discurso, o sermão, ele citou o profeta Joel de cor. Ele não disse, João, procura aí onde está um livro do profeta Joel. Ele sabia de cor. O que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito. Ele foi citando Joel de cor. Por quê? Aprendeu aonde? Não foi pescando e limpando rede, foi com o mestre que é Deus. Aqueles homens, eles eram confusos, briguentos, criavam problema, mas eles tinham toda a palavra. Um vendeu o mestre, o outro cortou a orelha do soldado Malco do sumo sacerdote. Tinham toda a palavra. Ficaram lá. No dia de Pentecostes, festa do Senhor, o Espírito Santo veio. Eles não sentiram o Espírito, eles ouviram um barulho como de vento impetuoso. Eles viram línguas como de fogo pousando sobre cada um deles. Ficaram cheios do Espírito, começaram a glorificar a Deus em outras línguas. O Espírito vem sobre a palavra que estava neles. O que foi que aconteceu? Espírito mais palavra, pá! Explosão de vida! Houve a explosão que não tinha antes, porque antes eles tinham só a palavra. Agora o Espírito vem sobre a palavra, explodem, abriram as portas e começou. 3 horas com o Espírito, eles começaram a botar o mundo de cabeça para baixo. 3 anos com Jesus não serviram para nada. 3 anos com Jesus, eles não serviram para nada. 3 anos com o Espírito sobre a palavra, pá, foi uma maravilha. Que conclusão nós chegamos? Olha, vamos lembrar um pouquinho. Vamos lembrar um pouquinho. Quando Deus criou o homem para si. E Deus não é perdedor. Nós lemos no livro de Jó. Lemos. Bem sei que tudo podes e nenhumzinho dos teus planos será frustrado. Imagina
se Deus vai perder para o diabo. Mas quando? Deus, a Bíblia diz que ele ia ao jardim, todos os dias pela viração do dia, aquele casal se refestelava diante de Deus, eles se enchiam de Deus, eles se abasteciam em Deus, e quando Deus ia embora, a vida deles era uma contínua expectativa, desejo para a próxima visita. Quando houve o pecado, Deus ficou aqui e eles lá. Criou-se um abismo intransponível. Mas Deus não deixou que eles saíssem dali sem uma promessa, a promessa de que eu vou refazer. Redenção. Bem, quando Deus tira o seu povo do Egito, chega lá pelo capítulo 25, ele diz para Moisés: Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes: a todo homem cujo coração se mover, dele receberás a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura e carmerim, peles de animais marinhos e pelo de cabra. Deus dá uma lista do material de construção. E lá no final ele diz: e me construirão um tabernáculo ou um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Olha, Deus não disse para que eu possa habitar neles, não. Deus disse para que eu possa habitar no tabernáculo, no meio deles. Pronto. Sabemos que todo aquele material tem a ver com você e comigo. Ouro é divindade, prata é redenção. Ouro, bronze é julgamento. E assim vai. Não vamos nos ater nisso. O povo construiu o tabernáculo. E nós sabemos que hoje esse tabernáculo foi deixado em Shiló, lá junto de Jerusalém. Tudo bem. Chama-se o tabernáculo de Moisés. Mas será que Deus, que construiu todo o universo, está entronizado nas maiores alturas entre querubins? Será que ele vai querer viver numa tendinha pelo meio do deserto? Como está escrito, não habita o Altíssimo em santuários feitos por mãos humanas. Depois que o povo para, eles vão construir um templo. Mas Deus continua sendo o Altíssimo. O plano de Deus é que cada filho seu seja como Jesus. Que Jesus seja o modelo, e isso está escrito em Romanos 8, 29. Então, o plano de Deus é habitar dentro de cada um de nós. Então, cada um de nós será transformado num templo. Esse é o plano de Deus. E como está escrito, ele não será frustrado. Como vai acontecer isso? No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, ele veio sobre a palavra, mas ele não veio para ficar nos bancos do templo de Jerusalém. Ele veio habitar dentro de cada um dos discípulos. Há uma palavra que Jesus Cristo prega lá em João, no capítulo 14, no versículo 17.
em que Jesus Cristo deixa isso muito claro para nós. Olha, porque Jesus Cristo dá 12 aulas específicas sobre o Espírito Santo no Evangelho de João. E aqui no capítulo 14 de João, versículo 17, ele estava pregando, para variar, sobre o Consolador. E quando ele começa a falar do Consolador, no versículo 17 ele diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, ele diz para aqueles discípulos, vós o conheceis, porque ele habita convosco hoje. Ele habita, o tempo é presente convosco. E estará, ele bota para o futuro, em vós. Aqui ele diz, hoje ele habita com vocês. Mas ele estará em você. Jesus Cristo diz, hoje ele habita convosco porque ele está em mim e eu estou com vocês. Mas quando eu for embora, ele vem para habitar em você. Então, o Espírito Santo não veio para habitar nas cadeiras da igreja. Ele vem para habitar em você. Esse negócio de ficar pedindo, ó Senhor, envia o teu Espírito, Deus está dizendo, já enviei, vai fazer 2000 anos e você não sabe. Pedir para o Espírito mandar, para Deus mandar o Espírito, é como pedir para Deus botar Jesus no Calvário de novo. É uma coisa que acontece uma vez. O Espírito Santo já veio. O Espírito Santo já está na terra. Terra e céu estão em aliança. Então, o que acontece? A Bíblia diz, pelas tuas palavras serás salvo. Pelas tuas palavras serás condenado. Porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se no teu coração creres, e com a tua boca confessares Jesus, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Então, Jesus lá na cruz comprou toda a humanidade. Todos. A Bíblia diz em Apocalipse 1 que Jesus lá na cruz com o seu sangue, ele comprou todos os que procedem de toda a raça, povo, tribo e nação. Acabou. Nem todos serão salvos. Como o povo de Israel que saiu todo do Egito, mas só 2 entraram na terra. Porque Jesus comprou todos na cruz, nem todos serão filhos de Deus. O que acontece? Jesus pagou entre os céus e a terra o preço, mas subiu sem deixar o carimbo no documento da compra. O Espírito Santo vem para ser o selo da propriedade. No dia o que acontece? A Bíblia diz em Efésios 1, em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O dia que você ouve a palavra da verdade, você crê, você confessa
Jesus como único Senhor, suficiente e Salvador. Pelas tuas palavras serás salvo. Você confessa. Aí, na hora que você confessa, o seu nome é registrado no livro da vida do Cordeiro para a eternidade. Você é filho de Deus, você é feito filho de Deus. Você é transportado do império de trevas para o reino do Filho do amor de Deus. O Espírito Santo entra em você, vem para você. Porque você precisa, não é porque você merece. Nem é porque você é digno, é porque é fidelidade de Deus. Agora, esse Espírito vai permanecer em você para fazer de você um filho de Deus, porque você acabou de nascer. O Espírito está lá dentro. O Espírito está em você. Eu não estou falando de batismo do Espírito Santo. Eu não estou falando de enchimento, estou dizendo que o Espírito Santo vem só porque você é filho de Deus. Esse Espírito agora chegou. O Espírito está sozinho, lá dentro de você. Porque não deu explosão? Porque não tinha palavra. É o Espírito com a palavra que dá uma combustão à explosão. Então, por que não está acontecendo a grande explosão de vida? Falta o quê? Palavra! Você é um templo? É. Você é filho de Deus? É. Mas o livro está fechado. Cadê palavra para dar explosão? Se você acende uma lenha e você não bota mais lenha, vai apagar. E aí vem Paulinho de Tarso e diz: não apagueis o Espírito. Falta lenha. Você não está em explosão por Cristo, porque falta a palavra. Eu lhe digo, eu não estou acusando, eu estou simplesmente fazendo você pensar nisso. Porque este foi a incumbência que Deus me deu hoje de madrugada. Eu ia pregar em Cantares. Quando cheguei aqui, não é não. Significa que nós temos o Espírito, sim. Mas nós precisamos da palavra para ir dando explosão e enchendo do Espírito. Se você não está cheio do Espírito, não é porque o Espírito não está em você, ele está, querida, porque você é filho de Deus. Agora precisa lenha para incendiar. Vamos embora. Lenha, lenha. Lenha. Precisa a palavra. Eu estava em algum lugar aqui no Rio de Janeiro, dando um congresso sobre os símbolos do Espírito Santo. São 8 símbolos. Nesse dia, era uma quarta-feira à noite, eu estava pregando sobre a pomba, um dos símbolos do Espírito. Quando eu acabei de pregar, são 8 símbolos. Eu fiquei 8 dias pregando sobre símbolos do Espírito. O pessoal veio para falar comigo, essa coisa toda, e tinha um senhor assim, que ficou separado, todo mundo olhando para mim.
Deus voltou meu coração para aquele rapaz. E eu disse para o povo, ó, o senhor quer falar comigo, meu irmão? Ele disse, mas é sozinho. Eu olhei para ele e pensei, esse homem precisa falar comigo. Pedi licença ao povo, que já estava conversando, e fui lá atender, porque já era tarde da noite. E eu disse, puxei uma cadeira e disse, pois não, meu irmão, em que eu posso ajudar você? Vou ter prazer. Ele disse, irmã, como é que eu faço para ter o Espírito Santo? Eu disse, a única coisa que você tem que fazer é ouvir a palavra, e isso eu posso fazer para você agora. Você se render a Jesus Cristo de todo o coração, se arrepender dos seus pecados, e pronto. E confessar Jesus como único Senhor, suficiente Salvador da sua vida. Ele disse para mim, já fiz isso há 10 anos. Eu pensei, Senhor, vem no meu socorro, porque eu não sei fazer outra coisa. Eu disse para ele, então, o senhor tem o Espírito Santo? Tem não, irmã. Eu não tenho o Espírito Santo. É impossível uma pessoa que tem o Espírito Santo também ter os pensamentos horríveis e vergonhosos que eu tenho. É impossível uma pessoa que tem o Espírito Santo ter os desejos imundos que eu tenho. Eu disse, se o senhor não vier no meu socorro, eu e ele estamos fritos. Mas Deus, o Senhor, ele estava interessado naquele homem. Era filho dele e não sabia. Aí eu disse para ele, meu irmão, preste atenção. Quando você não era crente, sua mulher vinha para a igreja com a sua sogra e seus filhos. E oravam por você, clamavam por você. Aquela mulher chorou muito por você. E sua sogra também. Um dia, você veio para ver seus filhos se apresentando. E Deus, que não perde tempo, nunca perdeu, nem vai perder. Ele acertou você na hora. Você se rendeu, chorando que nem está agora, se entregou a Jesus Cristo. Pronto. Naquela hora, você se tornou filho de Deus. Mas, depois de um tempo, você pegou a secretária do arquiteto, seu vizinho, e foi para o chiqueiro com ela, porque motel é chiqueiro. É chiqueiro, é lugar de porco. E quando você voltou de lá, você que era acostumado a fazer isso antes, todas as vezes que você ia, você saía de lá se sentindo herói. Eu sou bacana, eu sou inteligente, ninguém descobre o que eu faço. Esses outros são bobões, eles não sabem fazer as coisas, a mulher deles descobre, vira briga dentro de casa. Eu não, eu sou um cabra inteligente, eu sei planejar minhas coisas. Só naquele dia você saiu de lá dizendo assim, qual é o problema? Davi teve muitas mulheres, Salomão então nem se fala, até Abraão teve. Eu sou homem, qual é o problema? A carne é fraca. Você começou a se desculpar. Passaram algumas semanas. Você pegou a sua secretária, que você tinha o hábito de pegar antes, e foi para o chiqueiro. Quando você saiu de lá, você já não se sentia um herói. Você já dava todas as desculpas, porque a nossa mente carnal é doutora em fabricar desculpas para que nós não saiamos do pecado. Agora,
a última vez que você foi com a sua secretária? Você saiu de lá se sentindo um lixo. Para onde foi aquela alegria, aquele heroísmo que você sentia antes? Deixa eu dizer uma coisa para você. O Espírito Santo, ele não é acusador. Satã é uma palavra grega que significa acusador. O Espírito Santo não acusa, mas ele convence. No dia em que você ouviu a palavra dentro da igreja dos seus filhos, você rendeu o seu coração. Você foi feito filho de Deus, isso é fidelidade da palavra. E porque Deus é fiel, você se tornou filho de Deus, o seu nome está registrado no livro da vida do Cordeiro para a eternidade. Lhe foi dado o Espírito Santo, porque você precisa dele. Desde aquele dia, o Espírito Santo está aí dentro. Esse Espírito é que tem convencido o seu coração do pecado. E é por isso que você nunca mais sentiu alegria no pecado. É por isso que você não está aceitando os seus pensamentos imundos, seus desejos obscenos. Ele chorava, ele já estava se babando e eu estava falando com ele. Ele disse, em nome de Jesus, me diga quem foi que lhe falou isso tudo. Eu disse, a única pessoa que além da prostituta foi com você para dentro do chiqueiro foi o Espírito Santo. Porque ele está dentro de você, aonde você vai, ele vai. Você levou o Espírito Santo para o chiqueiro. E você fez ele. E você fez com que ele assistisse toda a sua podridão. E você não se arrependeu, cabra. Olha, é o Espírito Santo que dá testemunho. É ele que convence no meu coração que foi que Jesus ressuscitou, porque ele estava lá e está aqui. Eu não estava, não. Não espere que o governo escreva uma carta dizendo para você que Jesus ressuscitou, porque o governo não estava lá, mas o Espírito estava. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: se você, a palavra de Deus fiel diz, se você confessou Jesus como o único Senhor, suficiente Salvador, o Espírito Santo está dentro em você. João 14:17. Está em você, palavra do Senhor Jesus Cristo, Deus. Por que não está havendo explosão de vida? Então não é culpa do Espírito, falta um combustível chamado palavra. Se você quer explodir em fogo por Jesus Cristo, palavra para dentro. Vá trazendo a palavra que está escrita. Vá botando palavra para dentro e você vai começando a queimar. E você vai começando a queimar. Porque o Espírito que é fogo já chegou na sua vida. Desde o dia que você confessou Jesus. Mas acontece que pelo fato de você deixar o livro fechado, o dia todo, a semana toda,
que vai acontecendo com o templo, ainda é templo, você ainda é sacerdote. Mas o que acontece? Satanás vai sendo exaltado no seu testemunho de vida. Ainda é templo, está em ruínas. Por quê? Tem o livro? Tem, mas está fechado. O povo não podia, no tempo de Josias, há tanto tempo não celebrava a Páscoa. Por quê? Não sabia, o livro estava fechado, mas tinha o livro, mas o livro não fazia falta. Eu sei que existem pessoas que passam o dia sem buscar a palavra de Deus, 1, 2, 3 versículos para ler em voz alta e meditar. Isso tem levado a sua vida a ir apagando o Espírito. E está escrito em 1 Tessalonicenses, não apagueis o Espírito. O Espírito lhe foi dado, a chama viva que veio em Pentecostes. Entrou em cada um. Vou terminar querendo dizer para você uma coisa. Lá, em Gênesis 3:24, depois do pecado, a Bíblia diz, havendo Deus expulso o homem e a mulher do Éden, colocou a leste os querubins e uma espada de fogo, olhe isso, está escrito aí, Gênesis 3:24, e uma espada de fogo que se movia em todas as direções, para quê? Para guardar o caminho de acesso à árvore da vida. A árvore da vida está ali naquele canto, tem os querubins e uma espada que fica assim, ó, é de fogo. Ninguém pode atravessar para se alimentar do livro da vida. Certo? Está escrito. No dia de Pentecostes, essa espada de fogo veio, se dividiu em várias línguas como de fogo, pousou sobre cada um dos discípulos. O que foi que fez? Incendiou. Agora, eles podem atravessar pela espada de fogo e se alimentar da árvore da vida, porque fogo não come fogo. Porque fogo não queima fogo. Por isso, quando Deus criou a árvore da vida, Ele não criou para ela ficar sozinha. É para que nos alimentemos dela. A árvore da vida é a palavra de Deus. Por que é que você, que já tem o Espírito Santo, não busca o alimento nessa palavra? Você é um templo, você tem um livro, abra-o, para que a sua vida não fique em ruínas espirituais, para que você não dê lugar, que a sua vida seja um templo, aonde o império das trevas é cultuado com o nome de culto ao sol, culto à lua. Abre os olhos, meu irmão. Você já tem o Espírito Santo, mas você precisa da palavra de Deus para dar combustão. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós.